Fala, polícia! Voltamos. Professor Roger Mourão aqui com você novamente para darmos continuidade, muito possivelmente nesse bloco, finalização ao nosso bloco de responsabilidade civil do Estado, no nosso módulo de direito administrativo. Beleza? Olha só. Vimos, então, só recapitulando com você, bloco passado, vimos as teorias do direito administrativo, vimos que é a regra, a teoria do risco administrativo, que a gente está numa discudente, precisa provar somente o nexo causal, não precisa provar dolo à culpa. Vimos a teoria do risco integral, nos casos específicos que ela é aplicada. Vimos a exceção, regra, risco administrativo, teoria objetiva. Vimos a exceção, que é a culpa administrativa ou culpa anônima, que é a responsabilidade subjetiva, que tem que provar o dolo, a culpa e o nexo causal. E agora a exceção, e no caso de omissão do Estado, inclusive, agora a exceção da exceção, que é mesmo que seja omissão, será teoria objetiva. Inclusive, vai voltar para a teoria do risco administrativo, que é a regra que admite atenuante excludente. E trouxe, preste atenção, várias jurisprudências para ratificar esse entendimento para você, beleza? Na tela, então, olha só. Olha só, polícia, preste atenção. Exceção da exceção, caso que mesmo que haja omissão do Estado, a responsabilidade será, vou até destacar com marca-texto aqui, para ficar bem grifado para você. Mesmo que seja omissão, será objetivo. Isso aqui é a exceção da exceção, tá? Exceção da exceção. São coisas ou pessoas sob a custódia do Estado. Aqui, polícia, preste atenção. Já estou tratando com você como polícia porque eu estou profetizando sua vida, amém? Aqui, volta para a teoria do risco administrativo, beleza? Ótimo. Então, neste caso, olha só, o Estado ele tem o dever, a obrigação de assegurar a integridade, seja física, moral, psicológica, tá? Sujeição especial, aqui ó, lembra que eu falei, são coisas ou pessoas sob a custódia do Estado. Sujeição especial é o preso ou custodiado aqui em unidade prisional, onde você vai trabalhar lá na Polícia Penal do Estado de Goiás, amém? Amém. Neste caso aqui, olha só, o preso fugitivo, tá? Professor, o preso, então, quando ele está sob a custódia do Estado, o Estado tem obrigação de indenizar o dano? Sim. Ele tem responsabilidade objetiva no ato cometido. Agora preste atenção, jurisprudência acerca disso e já caiu, cara, isso aqui preste atenção, isso aqui já caiu em várias questões de prova. Professor, mas se o cara fugiu da unidade prisional, e aí assim que ele pulou o muro, ele vai para roubar o carro, ele vai e mata a pessoa, para quê? Para caracterizar a fuga dele. Houve nexo de causalidade entre a fuga dele e este crime, esse latrocínio, na verdade, né, o roubo com resultado morte, ele matou para roubar o carro para continuar e caracterizar a fuga. Houve nexo causal? Houve. O Estado tem o dever objetivo de indenizar? Tem. Mas se o cara fugiu da unidade, 5 meses depois, ele fugiu daquele estado de Goiás. Não, ele fugiu da Paraíba, que aquele estado não foge. Ele fugiu da Paraíba e lá no Paraná, 5 meses depois, ele matou alguém num roubo. Foi um roubo com resultado de morte também. Houve nexo causal entre a fuga dele e esse crime cometido? Não. Aí o Estado, lá do Pará na época, na situação, não vai ter o dever de indenizar, certo? Ótimo. Então tem que ter um nexo de causalidade entre a fuga, o evento fuga, e o evento crime que ele praticou. Tem que ter um nexo causal, beleza? Olha só, sobre coisas ou pessoas sobre a custódia do Estado. Professor, e o preso que se suicida na unidade? E o preso? Professor, o cara suicidou porque o agente foi omisso. O agente, né? Eu falo o agente policial. Porque o polícia foi omisso. Então, assim, ó, a gente distribui alimentação. Você vai ver muito a expressão pagar comida, pagar xepa. Não fala isso não, tá? Isso chama síndrome da encarcerização. Utiliza os termos que você utiliza no cotidiano normalmente. Não leva termos de cadeia para sua vida, não. Leva o termo da sua vida para cadeia. Eu falo distribuir alimentação. O polícia, ele vai distribuir alimentação. Ele não, né? Ele vai selecionar alguém para distribuir. Vai ser distribuída alimentação na unidade. Certo? Vai ser distribuída alimentação na unidade. Nesse momento, chega um preso e fala, com licença, policial penal. É assim que fala. Com licença, policial penal. Fala, preso.
Ou se você conhecer, fala pelo nome. Fala, fulano, que é o nome do cara, né? Ó, seu polícia, seguinte, o fulano aí tá falando que vai se matar e não sei o que, e tá. Aí você não gosta do cara, você fala, beleza, deixa se matar. Quer matar, mata. Cagou, foi omisso, certo? Neste caso, passou-se ali o período, aí lá à noite, as rondas noturnas e tudo mais, não foi verificado. No outro dia cedo vai render o plantão, o outro polícia do dia vai fazer o confere dos presos. Aí chegou lá e tem um preso lá pendurado, na corda, a Tereza que eles chamam, né? Tá pendurado na corda lá. Aí você fala, porra, morreu, que pena, né? Beleza. Foi omisso? Foi. Neste caso, omissão é culpa administrativa, de modo geral, né? Mas neste caso da sujeição especial, são coisas ou pessoas sob a custódia do Estado. A omissão no dever de garante, porque você como policial penal, você como Estado, tem o dever de garante da integridade física, moral, psicológica do preso, certo? Você foi omisso. Neste caso, o Estado vai ter o dever o quê? Objetivo ou subjetivo? O objetivo de indenizar neste caso. Ah, professor, mas foi omissão. Sim, mas vai ter o dever objetivo. Professor, onde que está isso? Julgado, tá? Jurisprudência, entendimento dos tribunais superiores. Eu trouxe para ratificar isso aqui para você. No próximo dia eu vou te mostrar. Vamos só continuar o raciocínio aqui para você entender. Então, olha só, isso aqui é a exceção da exceção. Voltando ao raciocínio. Regra, teoria do risco administrativo. Responsabilidade objetiva, admite atenuante excludente, certo? Pode, tem que provar só o nexo causal. Exceção, no caso de omissão, culpa administrativa, tem que provar o dólar culpa e o nexo causal, e responsabilidade subjetiva. Exceção da exceção, mesmo que seja omissão, vai voltar para a teoria do risco administrativo, que é a responsabilidade objetiva. São coisas ou pessoas sob a custódia do Estado. Eu falei sobre pessoas, agora vamos sobre coisas. Na tela para você novamente, olha só. Carro apreendido no pátio da Receita. O Estado, ou essa pessoa jurídica, tem o dever de garantir a integridade desse patrimônio até que você o retire de lá. Alunos de escola pública, tá? Ou faculdade pública. O Estado, a pessoa jurídica, ele tem o dever de garantir a integridade deste aluno, seja faculdade, seja escola pública, porque ele está sob a custódia do Estado naquele momento. A unidade federal está sob a custódia da União. A escola estadual está sob a custódia do Estado, está sob a custódia da pessoa jurídica, a qual ali pertence, né, a qual está subordinado àquele órgão. Então, alunos de escola pública ou faculdade pública também estão sob a custódia. O Estado também tem o dever objetivo de indenizar caso aconteça alguma coisa ali, uma lesão, etc., que seja até mesmo nessa situação de omissão, tá? Observação que eu trouxe para você, olha só. A súmula do STF, ela diz que a responsabilidade do Estado também é objetiva no atendimento hospitalar ao deficiente. Por quê? Também é um sistema único de saúde, também é uma rede pública, também tem o dever objetivo de indenizar. São entendimentos dos tribunais superiores. Só antes da jurisprudência, vou trazer essa aqui a ideia para você, olha só. Quando eu falei do preso fugitivo, um preso matou o outro para fugir, eu dei o exemplo do preso que se suicidou e do preso que matou uma pessoa para roubar o carro para caracterizar ali e continuar aquela fuga. Tudo é responsabilidade objetiva, tá? Aqui, um exemplo hipotético que não acontecerá, mas para você entender a teoria. O preso matou, vamos mudar aqui, só um detalhe aqui, porque isso aqui é importante mudar. Polícia, tá? Não há policial. Neste caso aqui, volte com o professor. Neste caso aqui, é porque quando o professor entrou, a funcional estava agente de segurança prisional. O funcional agora está policial penal aqui, tá? Tá? Policial penal, e não agente de segurança prisional. Tem que atualizar essa novidade. Às vezes ainda tem uns vícios de linguagem na terminologia. Fala, você vai ouvir muito preso. Não, esse é agente. Você fala, quem que é agente, preso? Ah, o senhor falou, não, fala, com licença, ou policial penal. A maioria das unidades já adotaram esse termo, né? Com licença, ou policial penal. Não, não, isso não existe mais, não. Olha só, aí ele matou a polícia para fugir. Nesse caso, sobre o polícia que morreu, a responsabilidade do Estado é o quê? Objetivo ou subjetivo? Aí é subjetivo, porque ele não está sob a custódia do Estado, ele está na figura de agente garantidor, tá? Quanto ao outro preso que ele matou, é objetiva.
Quanto ao polícia que morreu, o Estado já responde de forma subjetiva, tá? Vamos anotar aqui então. Subjetiva, ok? Agora, como eu falei para você, jurisprudências para radicar. Lembra que eu falei do preso que se suicidou, lembra do nexo causal entre a fuga e o preso que matou o cara do carro ali para poder pegar o carro fugido, a unidade, etc. Pega essas ideias aqui, vamos à jurisprudência para você entender isso aqui agora, olha só. Em regra, o Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por preso foragido. Exceção, quando demonstra o nexo de causalidade. Aí ele tem, olha o julgado, foi em 2020, tá? Ou seja, depois do último concurso ao qual foi o concurso professor, inclusive, olha só. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional. Ok. Quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Ou seja, como eu expliquei para você, se houve entre a conduta e o dano, se houve o nexo causal, que é um C, ok. Minha caneta voltou. Se houve o nexo causal entre a conduta e o dano, o Estado tem o dever, inclusive o objetivo. Agora, se não houve o nexo causal, aí o Estado não tem responsabilidade civil por esse ato praticado. O exemplo que eu te dei, volte aqui. O cara fugiu para concretizar a fuga, ele matou, roubou o carro, certo? Tem nexo causal? Tem. Lá no Pará, que eu te dei o exemplo aqui de Goiás, não pode, e se pode é recuperado rápido. Já aconteceu. Olha só, vários eventos extraordinários já aconteceram. Você vai participar por alguns deles, você vai entender essa risada. Olha só, o cara fugiu, e aí 4, 5 meses depois, ele praticou esse crime. Houve nexo causal entre a conduta? Não. Aí o Estado já não tem o dever de indenizar, beleza? Olha só, voltando aqui. Lembra sobre o suicídio do preso que eu falei? Olha só, a jurisprudência. Professor, qual a responsabilidade civil do Estado no caso de suicídio do preso? Julgado em 2018. Olha só, o STF decidiu que a responsabilização é o objetivo do Estado no caso de morte detenta. Olha só, somente essa responsabilidade objetiva ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção, ou seja, quando há omissão. Professor, omissão não é a teoria subjetiva? Essa, lembra que é a exceção da exceção? Ele volta para a teoria do risco administrativo, certo? Previsto aqui lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, olha só, não haverá responsabilidade civil do Estado se o tribunal de origem, com base nas provas apresentadas, decide que não se comprovou que a morte do detento foi decorrente da omissão do poder público do Estado, que não tinha como montar vigilância a fim de impedir que o preso ceifasse sua própria vida, tendo o acordo do Tribunal de Origem consignado expressamente que ficou comprovada a causa impeditiva de atuação do Estado protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do poder público, tá? Ou seja, se for omisso e comprovar que houve essa omissão, ele vai ter a responsabilidade civil objetiva. Mas neste julgado aqui, por exemplo, rompeu-se com a nexo de causalidade, conseguiu-se provar, ou seja, o Estado conseguiu provar que não tinha como montar vigilância constante na porta da cela do cara, não tinha. Talvez por efetivo, que é uma coisa que a gente sofre, por isso que vai abrir o seu concurso, por falta de efetivo, e tinha que abrir muito mais vagas, ali no mínimo umas 2.000 vagas para todo mundo entrar, e na verdade conseguiu comprovar que não tinha como montar vigilância. Neste caso aqui, conseguiu-se provar que não tinha responsabilidade objetiva. Mas entenda o julgado. No caso de omissão, volta, neste caso de omissão, mesmo que seja por suicídio do próprio preso, volta a teoria do risco administrativo e responsabilidade objetiva que admite atenuante excludente. Por que eu falo que admite atenuante excludente? O Estado conseguiu provar a excludente? Conseguiu? Conseguiu. Então, qual que é a teoria que admite atenuante excludente? Teoria objetiva que admite atenuante excludente. Teoria do risco administrativo. Pegou como que o direito administrativo se materializa nos determinados conteúdos? Essa é a ideia que o professor traz para você, essa interpretação, para você ir lá e matar a questão de prova. Pegou, meu irmão? Essa é a ideia. Vamos avançando aqui nas jurisprudências. Olha só. O Estado deve indenizar o preso que se encontre deve indenizar o preso que se encontra em situação degradante.
Considerando que é dever, o Estado tem o dever de garantir, tá? Do Estado imposto pelo sistema normativo, ou seja, está imposto em lei, manter os seus presídios com padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do 37 parágrafo 6 da Constituição Federal, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, lembra? Danos suportáveis, indenizáveis, materiais, morais, aqui, ó, morais ou a imagem, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais do encarceramento. STF plenário, qual foi o julgado aqui em 2017. Lembra que eu falei para você? Falta do serviço, inobservância do serviço, inoperância do serviço, mau funcionamento do serviço, insuficiência do serviço. Lembra que eu falei para você lá na teoria da culpa administrativa? Mas aqui, olha só, lembra que eu falei para você que a exceção da exceção, mesmo que seja omissão, o Estado tem o dever de garantir, são coisas ou pessoas sob a custódia do Estado. Neste caso, volta para qual teoria? Teoria do risco administrativo. Ele tem a responsabilidade objetiva. Aqui ele fala que ele tem o dever de indenizar. Pegou a ideia? Cara, várias jurisprudências para ratificar isso aqui para você. Pô, se tem várias jurisprudências, vários anos seguidos, batendo em cima da mesma coisa, já caiu por várias vezes em questões de prova, você acha que vai cair o que na sua prova? Exatamente a mesma maneira. Você acha que é relacionado o quê? E eu trouxe uma questão da PMJ para você entender o que as bancas estão fazendo. Essa foi do Instituto OCP, né? Provavelmente será o Instituto OCP ou IADES prova seu concurso. Mas olha só, se as bancas estão fazendo casos hipotéticos relacionados ao cargo que você está pleiteando, no caso lá foi responsabilidade civil, mas no caso de um policial militar, um caso hipotético de um policial militar, inclusive na prova de 2019, que foi a IADES, qual concurso que eu entrei, também era casos hipotéticos relacionados à atividade fim que a gente estava pleiteando, certo? Dessa forma, você acha que os casos serão relacionados ao quê? Quando vai falar do tema responsabilidade civil, que está sempre em questão de prova, você acha que ele vai dar caso relacionado ao quê? Quando fala em questão de responsabilidade civil, qual que é o caso relacionado à atividade fim da Polícia Penal? Preso. Responsabilidade civil vai falar do quê? Isso aqui que eu estou trazendo para você, várias jurisprudências acerca do preso, irmão. Então é isso aqui que eu estou fazendo. Cara, eu já estou até adiantando questão de prova, você, ó, nós estamos em 2022, o concurso vai ser em 2023, né? Agora dezembro de 2022. Cara, saiu o seu concurso, já estou até adiantando uma questão, vou até pegar esse vídeo, ó, 2022 aqui, eu estou adiantando uma questão lá de 2023 da sua prova da Polícia Penal. Pega isso aqui, responsabilidade civil do Estado sobre custódia de preso. É o tema da questão, eu já estou te dando. Sério, pega a ideia, depois eu vou pegar esse vídeo e vou postar para você entender, olha só. Vamos lá. Avança um pouco mais então. Ó, lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, pode ser aplicada a responsabilidade civil do Estado. Olha só, aplica-se igualmente a responsabilidade civil do Estado, previsto no 927 do Código Civil, relativa à responsabilidade objetiva na atividade naturalmente perigosa. Ou seja, se a atividade é naturalmente perigosa, a responsabilidade é objetiva, tá? Irrelevante o fato da conduta ser comissiva ou omissiva, beleza? Nossa atividade é realmente perigosa. Ó, essa também já foi bastante explorada em questões de concurso. Olha só, para que o município seja responsável por acidente em loja, fogos de artifício, tá? Isso que é julgado em 2020, ó, depois do concurso passar. É necessário comprovar que ele violou o dever jurídico específico de agir, né, na fiscalização, só concedeu licença sem as cautelas legais ou tinha conhecimento da irregularidade que estava sendo praticada pelo particular. Olha só, o julgado, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado, danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exija violação do dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida licença para o funcionamento sem as cautelas legais quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Ou seja, se ele sabe que o cara não está regular, que o cara não está de acordo com a legislação de armazenamento dos fogos de artifício e ainda assim concede, cadê aqui? Concede a licença, ou seja, ele responde o quê, professor? Ele responde de forma objetiva na situação aqui, tá? Ele vai ser responsabilizado, tá? Ele vai ser responsabilizado, porque ele não tem o dever de fiscalização ou não observou as cautelas necessárias, tá? Aí eu avanço um pouquinho mais para você, aqui já é quando o Estado não tem o dever de indenizar. Nós vimos várias jurisprudências, tem mais acerca dessas temáticas.
Mas quando o Estado não tem o dever de indenizar atos legislativos ou atos judiciários, ele não tem o dever de indenizar atos legislativos ou atos judiciários. Grave, o Estado não tem o dever de indenizar por atos legislativos ou atos judiciários. O senhor tem exceções? Tem. O que a banca gosta de trabalhar? Exceções, você sabe que é a regra. Ato legislativo ou ato judiciário, o Estado não tem o dever de indenizar. Mas as exceções, o Estado, mesmo que seja ato legislativo ou judiciário, o Estado responsabiliza por isso. Olha só. Volta aqui com o professor. Ó, atos legislativos ou atos jurisdicionais ou judiciários, o Estado não tem o dever de indenizar. Porém, se for ato legislativo de uma lei inconstitucional que ela gera um dano a alguém, o Estado tem o dever de indenizar. Se for ato jurisdicional por erro judiciário, o cara permanecer, além do tempo previsto, permanecer preso, além do tempo previsto na sentença, cortei o trem aqui, além do tempo previsto na sentença, se ele permanecer preso, erro judiciário, permanecer além do tempo previsto na sentença que está na Constituição Federal, tá? Artigo 5º. Quando o juiz agir com dolo ou com fraude, ou falta objetiva na prestação jurisdicional, tudo isso aqui, mesmo que seja um ato jurisdicional, o Estado também vai ter o dever de indenizar, beleza, meu querido? Aí vai analisar as condutas, né? Se é omissiva, se é comissiva e etc. Aí eu avanço com você. Responsabilidade por obra pública. Isso aqui é importante. Tem caído nas questões de prova com frequência e eu trouxe jurisprudência para ratificar isso aqui para você. Olha só. Responsabilidade por má execução da obra. Obra executada pelo próprio Estado, responsabilidade objetiva de quem? Estado. Agora, quando ele contrata a empreiteira ou empreiteiro, um particular, olha só. E a jurisprudência, o julgado que eu trouxe é justamente por isso daqui, olha só. Obra realizada por empreiteiro, tá? Por meio de contrato administrativo. A responsabilidade aqui é subjetiva do empreiteiro, tá? Subjetiva, você vai entender no julgado agora. Ela é subjetiva do empreiteiro. Agora, se houver omissão do Estado na fiscalização, aí tem responsabilidade subjetiva desse. Ele responde subsidiariamente aqui, tá? Subsidiariamente, beleza? E agora, no responsabilidade pelo simples fato da obra, eu sou só por a obra existir, também é objetivo do próprio Estado. Agora avance aqui com o julgado para você entender acerca do empreiteiro aqui, olha só. Lá foi o julgado do TJ São Paulo, tá? Olha só. Trata-se do apelo interposto pela Dersa, tá? Contratada a sentença aqui, olha só, preste atenção. Uma vez comprovado nos autos os danos no imóvel, ou seja, no imóvel está apelado, ela apelou na situação do dano da indenização aqui, especificamente no que se refere ao aumento da incidência dos alagamentos, está em razão do que? Da obra, responsabilidade da requerida dessa, a empreiteira, para ampliação da rodovia, tá? Mesmo que a obra pública seja confiada a empreiteiros particulares, a responsabilidade pelos danos oriundos do só fato da obra é sempre do poder público. Lembra que, pelo simples fato da obra, é responsabilidade objetiva do Estado ou do poder público, né? Que determinou a sua realização. O construtor particular de obra pública só responde pelos atos lesivos resultantes da sua imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, no caso de omissão, ele só responde sim, ou seja, a responsabilidade é subjetiva. Quando é no caso de omissão, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia, é o quê? Responsabilidade subjetiva, no caso do empreiteiro, beleza? Olha só, na condução dos trabalhos que lhes são confiados. Quanto às lesões a terceiros ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua natureza, localização, extensão, duração, prejudicial ao particular, a administração pública que planejou responde objetivamente, tá? Sem indagação de culpa da sua parte. Eli Lopes de Meireles. Beleza, meu querido? Então, para você entender em relação ao simples fato da obra, tá? Agora aqui, ação de indenização e ação de regresso. Ação de indenização e ação de regresso. A ação de indenização consiste na proposta pelo lesado, tá? Ou seja, a vítima que sofreu dano contra a pessoa jurídica. Por que o professor colocou pessoa jurídica aqui nessa situação? Por que ele colocou pessoa jurídica nessa situação? Porque você sabe que pode ser tanto de privado que presta serviço público ou pessoa jurídica de direito público. No caso, a gente fala o Estado, mas por hora pode ser uma própria pessoa jurídica de direito privado que esteja prestando serviço público e responde objetivamente pelo dano.
Então, regra geral, o que é ação de indenização? Pessoa que sofreu dano contra essa pessoa jurídica. Ação de regresso, essa pessoa jurídica contra o agente público que causou o dano, beleza? Vamos avançando aqui então, olha só. Prazo. Ó, observação aqui importante. Pode haver acordo entre as partes. E evita essa ação de indenização, tá? Prazo prescricional, prazo de prescrição, prazo quinquenal, tá? 5 anos. 5 anos. E olha a jurisprudência acerca disso aqui, ó, 2019. É possível a aplicação por analogia do prazo decadencial de 5 anos previsto no processo administrativo federal para os estados e municípios quando não tiverem leis, tá? Súmula 633 do STJ. A Lei 9.784/99, a Lei de Processo Administrativo Federal, especificamente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicado na forma subsidiária aos estados e municípios quando não tiver lei específica que regule a situação fática ou a situação concreta. Aqui o prazo da ação de indenização, tá? Da ação de indenização é um processo judicial, mas também é o prazo quinquenal, ou seja, prazo de 5 anos. Agora, já a ação de regresso, que é a pessoa jurídica contra o agente que causou o dano, ela prescreve, em regra geral, em 3 anos. Mas se for em um caso de improbidade administrativa, ela é imprescritível, tá? É imprescritível. Ou seja, o cara praticou um dano, mas praticou em um ato de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, praticou improbidade administrativa, é regra imprescritível, tá? E aqui a obrigação de reparar o dano, ela estende-se aos herdeiros aqui até o limite da herança, beleza? Ou seja, se o maluco, volta aqui com o professor, se o maluco deixou 26 mil reais de herança para os herdeiros e tem uma dívida de 100 mil reais, vai se estender até os 26 mil reais que ele deixou, até o limite da herança, beleza? Avançando um pouco mais, olha só. Tríplice responsabilidade, ou seja, responsabilidade nas 3 esferas. Uma conduta praticada por agente público, ela pode incidir na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Pode? Pode. Uma conduta pode incidir nas 3 esferas. Qual que é a regra geral? As esferas são independentes, elas não se vinculam, tá? Quando que se vincula, professor? No caso de absolvição na esfera penal, que é a esfera mais forte, a absolvição na esfera penal por negativa de autoria ou inexistência de fato, ele vincula ao mesmo resultado nas outras 2 esferas, na esfera civil e na esfera administrativa. O que é negativa de autoria? Não foi ele. Inexistência de fato, nem existiu aquele fato que foi alegado a ele, certo? E trouxe jurisprudência também para ratificar isso daqui, olha só. Vamos lá. Neste caso, olha só, o agente responderá civil, penalmente e administrativamente. As esferas, como eu falei para vocês, são independentes. Elas não se vinculam. Qual que é a exceção? Sentença penal, tá? Absolvição na sentença penal por absolvição na negativa de autoria ou inexistência de fato. Qual a jurisprudência? Olha só, no PAD, no Processo Administrativo Federal, regula-se, né, vigora a independência relativa das esferas, tá? Penal e administrativa. Havendo repercussão apenas se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência de fato ou negativa de autoria, tá? Julgado aqui, ó, 2020, bem recente, tá? A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou negativa da sua autoria. Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal. Beleza, meu querido? Então, a jurisprudência aqui, ó, o professor traz para você, para ratificar todo esse entendimento, beleza, meu querido? Todo esse entendimento acerca da vinculação das esferas. Volta aqui com o professor, a gente vai avançar um pouquinho mais no conteúdo, olha só. Questões de fixação, para a gente matar o conteúdo. Preste atenção. Questões de fixação. Texto associado. Olha só. Demérito é o nome do cara, tá? Policial civil do estado de Roraima conduzindo a viatura policial em alta velocidade. Na perseguição, acompanhamento. Não tem mais perseguição. A bandidos. Vou deixar bandidos. Aqui eu falar infratores da lei ou outros termos que as pessoas usam atualmente. Perdeu o controle do veículo vindo atingir senhora, coitada, que estava na parada de ônibus. Pô, tadinha da senhora. Do acidente, matou a senhorinha ainda. Porra, demérito. Tá foda, hein? Vamos lá. Com base na situação hipotética, considerando os direitos e garantias fundamentais, bem como a responsabilidade do Estado, dos seus agentes públicos devia ter seguido. Olha só. O ente público responsável pelo pagamento de indenização
aos familiares da vítima, tem direito de reaver junto a demérito o que pagar, que comprove que este agiu com dolo ou culpa. O que ele falou aqui? A pessoa jurídica ou ente público tem o direito de impetrar uma ação de regresso contra o demérito? Sim. Está correto ou errado? Está certo. Inclusive, falou que é no caso de dolo ou culpa, que é a situação da ação de regresso, tá? Que é a teoria subjetiva. Avança um pouco mais. Isso aqui, ó, volto com o professor. Até deixei grifado aqui a resposta para ficar fácil para você, porque eu não quero medir o conhecimento aqui agora. Eu quero te mostrar que isso foi cobrado várias vezes. Lembra que eu falei um pouquinho mais atrás que ela cobra casos específicos da atividade? As bancas cobram casos específicos da atividade que você está pleiteando? Aqui, meu brother, foi questão da PMGO agora, recente, tá? O último prova da PMGO que foi questão de soldado. Cobrou a atividade do policial militar. Inclusive, o professor Roger Mourão foi aprovado nessa prova aí, tá? Cobrou a atividade do policial militar na questão de prova. Olha só, volta aqui então. Hefesto, policial militar do Estado de Goiás, durante o patrulhamento de rotina, atropelou Dionísio, causando ferimentos que levaram à morte. Decurso da investigação, restou constatado que no momento do acidente, Hefesto dirigia em velocidade incompatível para o local que havia avançado. Lembra? O dano é oriundo de uma conduta lícita ou ilícita. Avançou o sinal vermelho e velocidade incompatível, atropelando a vítima na faixa de pedestre. Porra, porque se distraiu a responder a mensagem de texto da sua esposa. À luz, ainda mexendo no celular, à luz da sistemática constitucional acerca da responsabilidade civil do Estado, eu quero afirmar que os herdeiros da vítima devem ajuizar ação indenizatória em face da Polícia Militar do Estado de Goiás com o fundamento da responsabilidade civil do Estado? Não. Ela não responde à polícia, ele responde o Estado, tá? O órgão não tem personalidade jurídica própria, vai incidir contra o Estado de Goiás. Eventual ação indenizatória deve ser ajuizada diretamente contra Ernesto? Não, contra o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, com base na teoria do risco administrativo, responde objetivamente pelos danos causados por Hefesto, sendo dispensável a comprovação do elemento subjetivo na conduta. O elemento subjetivo é o quê? O dolo ou a culpa, certo? Neste último. Ok, daí perfeito. Ernesto não poderá ser responsabilizado ainda que eventualmente em ação de regresso. Pode sim. Hefesto, a Polícia Militar e o Estado de Goiás responderão solidariamente não. Estado de Goiás, objetivamente, né, em ação de indenização e ação de regresso, o Hefesto, que é o nome do policial. Beleza? Só para te trazer a ideia, volto aqui com o professor. Só para te trazer a ideia, que ela cobra, as bancas cobram efetivamente a atividade fim que você está pleiteando nas questões de prova. Lembra que eu falei para você, vai vir questão sobre o preso, sobre a custódia do preso na responsabilidade civil, beleza? Avança um pouco mais, olha só. Avança. Demérito, mesma questão lá, tá? Olha só, ele só perguntou outra coisa. Independentemente é o que matou, cadê? A senhora, tá? Independentemente de demérito ter ou não agido com imprudência ou imperícia, a responsabilidade civil pela morte, e esta é atribuída ao Estado de Roraima objetivamente. Correto? Correto. 3. Sobre o tema direitos humanos e responsabilidade, é correto afirmar: é vedada a revista íntima, podendo o Estado ser condenado por constrangimento ilegal. Tá, em parte, mas vamos lá. A responsabilidade civil, se você ficou em dúvida, aí você pula para a próxima, que aqui mata a questão, olha só. A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário, se existente, é subjetiva. Opa! Não, ele está pedindo a correta. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que estiver preso além do tempo fixado na sentença. Perfeito, tá? A gente avança para a próxima. A respeito da responsabilidade civil do Estado, o item que se segue. Ele quer, estão certos, ele quer correto. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista na Constituição Federal de 88, ok, parágrafo 6 do artigo 37. Caso o Estado não repare administrativamente o dano causado ao terceiro, o prejudicado terá o direito de propor a ação de indenização. Perfeito. A culpa da vítima e a culpa de terceiros são casos atenuantes da responsabilidade civil do Estado. Lembra que eu falei que vem questão de prova? Olha lá, ó. A culpa de terceiros, ela não é atenuante, ela é excludente, tá? Então tá fora. A culpa concorrente da vítima é causa de excludente da responsabilidade do Estado. Não, ela é o quê?
ela é isso aqui, ó, atenuante. Atenuante, tá? Então tá fora também. Estão corretos apenas itens 1 e 2. Avança um pouco mais, olha só. Decreto municipal que determinou a interrupção de uma via, na área urbana central para promover o recapeamento asfáltico. Ok. A obra durou uma semana, tendo em vista um resultado atestado e o cumprimento da obrigação pelo contratado. Ok. Tá aí tudo bem. O município também entendeu bem sucedido o resultado do trabalho, ok? Um comerciante cujo estabelecimento se localiza na mesma rua ajuizou a ação de indenização contra o município, pleiteando a responsabilização do ente pelo prejuízo que alega ter sofrido em razão da interrupção do acesso. Beleza. Durou uma semana. Tá? É improcedente, ok. O pedido dele é improcedente, tendo em vista que, sendo identificado o autor da obra, não responde o município, não. Pelo fato da obra, responde quem? O município, tá? O município, então já está fora. Não pode ser provido, pois o autor não identificou o acordo com a narrativa, a atuação ilícita do agente público, mesmo da expressa executora da obra, negativo. E ele, na verdade, não tem que identificar, ele tem que comprovar que houve o dano lá, inclusive, né? Pela responsabilidade pelo simples fato da obra ou dano sofrido da obra. Lembra que é a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, tá? Pode ser deduzido em juízo, pois a administração também responde pelos prejuízos causados em decorrência de atos lícitos, mas não se identifica como fundamento para a procedência, dado o curto período de interdição, não parece hábil para produzir danos concretos e extraordinários e anormais. Comerciante, ok, vamos ver. Prescinde de demonstração de culpa e nexosalidade, tendo em vista que se trata de responsabilização civil sobre a modalidade objetiva. Opa, a demonstração de culpa, responsabilidade objetiva, tá fora, né? De procedência fica condicionada à comprovação pelo autor dos danos anormais extraordinários causados pela atuação ilícita dos agentes públicos ou dos funcionários da empresa contratada pelo poder público para a prestação de serviços. Dos funcionários da empresa, não. Por quê? É responsabilidade objetiva de quem? Do município. Então, achamos aqui a alternativa correta. Vamos avançar aqui um pouco mais. Sobre a responsabilidade civil do Estado, é incorreto. Quanto aos atos legislativos e judiciais, a Fazenda Pública responde mediante comprovação de culpa, tá? Manifesta na sua expedição de maneira ilegítima e lesiva, ok. O construtor particular de obra pública só responde por atos lesivos resultantes da sua imperícia, imprudência e negligência na condição dos trabalhos que lhe foram confiados. A gente viu na jurisprudência logo atrás. O dano causado por obra pública gera para a administração responsabilidade subjetiva, porque, embora a obra seja um fato administrativo, deriva sempre de um ato administrativo que ordena execução. Beleza? Vamos à próxima. A reparação do dano causado pela administração, marca essa aqui para a gente ler as outras. A reparação do dano causado pela administração a terceiros se obtém amigavelmente ou por meio de ação indenizatória e uma vez indenizada a vítima, fica a entidade pública apta para o exercício da ação regressiva contra o servidor culpado. Ok, tranquilamente. Não havendo verba para o cumprimento, olha só, não havendo verba para o cumprimento da condenação indenizatória, a autoridade competente do executivo ou dirigente da autarquia deverá providenciar imediatamente, sim, a obtenção de crédito especial para o pagamento devido. Ok, sob a pena de incidir pessoalmente no crime de desobediência à ordem legal, sim, sem prejuízo da providência constitucional. Tá ok, então achamos aqui a alternativa correta. Olha só, causado por obra pública gera para a administração a responsabilidade objetiva. Por quê? Embora a obra seja um fato, e fato é responsabilidade objetiva, a gente viu lá atrás, deriva sempre de um ato administrativo, ou que coordena a sua execução. E para o empreiteiro é subjetiva. Olha só. Caneta. Subjetiva. Para a administração é objetiva, beleza? Eu avanço com você um pouquinho mais. Olha só. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. A Constituição Federal estabelece como regra a responsabilidade subjetiva do Estado e responsabilidade objetiva da agente. Está fora. A responsabilidade de concessionários e permissionários de serviço público não está condicionada à demonstração de ocorrência de culpa. Vamos para a próxima. Entre as causas excludentes da responsabilidade civil do Estado estão, caso for de força maior,
E a culpa concorrente da vítima entre excludente? Não, culpa concorrente é atenuante. Não pode o Estado ser responsabilizado por danos morais? Pode. A responsabilidade do Estado depende da caracterização de conduta comissiva, sendo descabida a responsabilização em caso de omissão estatal. A responsabilidade do Estado depende de caracterização da conduta comissiva. Sim, tem a responsabilização por omissão também, só que é no caso de culpa, né? Então achamos aqui a nossa alternativa, a alternativa correta, tá? Vamos avançando aqui então um pouquinho mais, olha só. Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. Incabível a ação regressiva no caso do dolo culpa da gente pouco. Que é a correta, então tá fora. Na ação regressiva, o prazo prescricional será quinquenal. Não, na ação regressiva é 3 anos. Quinquenal é na ação de indenização. Nos casos de morte detento, ela é subjetiva. Não, é objetiva. Será objetiva tanto em relação aos usuários do serviço público quanto aos terceiros não usuários. Achamos o gabarito. Tá? Aqui, ó, gabarito para você. Missão concluída com sucesso e muito sucesso, meu querido. Olha só, foi um prazer extraordinário estar com os senhores. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, mande lá, @rogermorou com 2 olhos no final. WhatsApp do professor 992016828. A gente mata todas as suas dúvidas relativas a isso aqui, beleza, meu querido? Sem mais delongas, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Quem já conhece o professor, vamos avançar.